Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. Esse é o nosso canal de entrevistas, o IRCochats. Eu hoje recebo a Andréa Moraes Silva, ela vem dar continuidade a uma conversa que tivemos sobre o omnicanalidade, falar hoje sobre a expectativa de engajamento da experiência dos consumidores, só que sob a ótica dos empresários e das empresas. Quais são as principais vantagens das empresas se utilizarem do Omnichannel? As principais vantagens, eu acho que essa integração dos canais traz, por exemplo, para o online, ele consegue oferecer uma experiência que ele não conseguia oferecer se ele estivesse isolado do offline. Ao mesmo tempo, ele consegue trabalhar dados dos consumidores para ver como que o consumidor se comporta e com isso direcionar mais a tua estratégia de vendas, sua segmentação de vendas. O offline, por outro lado, quando ele interage com o online, ele também tem acessos a esses dados que antes ele não tinha. Ele também consegue otimizar a experiência do consumidor em sua loja e, ao mesmo tempo, ele consegue alcançar um público que antes era impossível. Então, quando você interage o online com o offline, a tendência é que as vendas aumentem. Inclusive, pesquisas de mercado demonstram que o ticket médio de uma empresa que tem essa interação tende a aumentar, assim como a frequência, a recorrência de compras. A lembrança de marca também aumenta. Então, são inúmeras as vantagens para as empresas que conseguem fazer essa integração de online com offline com sucesso. E quais seriam os principais desafios na implementação prática desse novo conceito do Omnichannel? Os desafios são muitos e atingem as mais variadas áreas da empresa, né? Existem desafios operacionais, como por exemplo a logística. Hoje é comum que o consumidor, ele às vezes compre no online e opte por tirar em um ponto de retirada ou retirar na loja. Então tem um desafio logístico muito grande de centro de distribuição, transportadoras, enfim. Tem desafios jurídicos, que também são muitos, desde contratuais até os tributários, fiscais. Então, por exemplo, como que você consegue manter o mesmo preço no online e no offline? Porque esse é o desejo do consumidor. Nós, enquanto consumidores, se a gente pesquisa um produto na internet e ele custa R$100 e nós vamos na loja física e ele custa 110, a primeira questão a fazer é questionar o vendedor por que ali não custa 100. Então, nós queremos o mesmo preço sempre. Como manter isso? Já que, em tese, a estrutura física, enfim, os custos do online e do offline são diferentes, né? Então, como conseguir interagir esses preços e ainda se manter competitivo com os concorrentes online? Questão muito importante. Como manter os operadores do online e do offline motivados e integrados entre os canais. Por exemplo, quando um consumidor final pesquisa no online, inicia a tua jornada de compra e vai até a loja, como fazer com que aquele vendedor que vai atendê-lo na loja finalize aquela jornada de compra? Já que na maioria dos casos os vendedores ganham por comissão, ou quando tem uma troca de um produto que foi feito, de uma compra que foi feita no online, mas a troca é feita no offline. Então, tem muito essas questões técnicas operacionais e tem as jurídicas, né? Principalmente tributárias e fiscais, que envolvem muito estoque, troca de produtos e a carga tributária do ICMS, por exemplo, que é diferente para o online. A gente vai estar recolhendo no online o DIFAL e às vezes no físico já não tem essa carga tributária. Outro ponto muito importante quando tem uma troca, por exemplo, em estabelecimentos diferentes ou em estados diferentes. Eu gosto muito de citar um exemplo que aconteceu comigo, isso há 7 anos atrás, com um case de sucesso que é clássico no mercado, que é o Magazine Luiza. 7 anos atrás, quando eu me casei em Minas Gerais, fiz a minha lista de presentes no Magazine Luiza, ganhei os presentes em Minas Gerais e troquei em São Paulo. Ali teve uma questão tributária que eu, enquanto consumidora, não percebi, mas o Magazine Luiza ele pagou ICMS em Minas e pagou em São Paulo. Então, como tratar isso dentro da empresa, em questão de custos, enfim, questão de nota fiscal. Então, tem toda uma logística tributária e fiscal por trás disso.
que é um desafio enorme para as empresas. E alguns outros exemplos de casos de sucesso? Cases de sucesso nós temos muitos no mercado, né? Nós temos da Leroy Merlin, por exemplo, agora que também está entrando com muito foco nessa questão omnichannel. Do vestuário, né, que é um nicho muito grande dentro do omnichannel. Nós temos a Amaro, que a cada dia inova e oferece uma experiência super diferente para o consumidor final. Enfim, essas empresas elas conseguem fazer essa interação. Os desafios são enormes, são muitos, mas dá para fazer. E a regra é não ter regra. Então hoje não tem regra e não é só no varejo que a gente vê o omnicanal. Por exemplo, a Ambev, ela já oferece um B2B que tem vários canais, né? Então hoje outra tendência é fazer a venda direto da indústria para o consumidor. Então não tem uma regra entre B2C ou B2B ou da indústria para o consumidor. Enfim, como eu disse, repito, a regra é não ter regra. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos. Esse é um assunto muito interessante na medida em que o mundo passa por uma relevante transformação digital, inovações, perfil de novas gerações. E é muito interessante a gente entender como as empresas reagem a todos esses movimentos. Até a próxima!